Olá, eu sou a Sara Braga e este é o 6º episódio da série Sensitivos, Médiuns e Milagreiros do programa Verdades e Mentiras. Neste 6º Sensitivos, Médiuns e Milagreiros, nós vamos falar sobre mais 3 temas que novamente vão prender vocês aí, né, Felipe? Olá, eu imagino que sim. A gente tem abordado temas bastante interessantes. Estão a cada programa ficando mais envolventes, mais interessantes. Pelo que eu pude observar do seu planejamento, esses 3 tópicos de hoje vão ser igualmente envolventes. Aliás, qual que é a primeira pergunta? Fui conhecer o sistema arcturiano de cura multidimensional e o achei exageradamente fantasioso, confuso e infundado. Estou sendo precipitado em minha conclusão? Sinceramente, detestei. Eita, mais uma reclamação do tal sistema arturiano de cura multidimensional. Já ouvi várias reclamações, não tão pesadas quanto essa, mas parece que as pessoas estão muito decepcionadas, né, com mais esse modismo, com mais essa forma supostamente terapêutica baseada no auxílio de alienígenas, né, de entidades evoluídas de outras dimensões. Vamos ver o que a gente pode fazer para responder essa pergunta. Inicialmente, a gente tem que compreender o que é Arcturus, né? Arcturus é uma estrela alaranjada, média, a 4ª mais brilhante na constelação de Boeiro, vista no hemisfério norte. Ela está a cerca de 33 anos-luz do sistema solar. É longe. É 1.733 vezes maior que a Terra, com temperatura de até 4.000 graus centígrados. Muito quente. Muito quente, né? Eu acho que é por isso que esses arturianos, né, que estariam vindo de Arturus, dizem que vivem numa 5ª dimensão, né, que não estaria sujeito ao calor de 4.000 graus, né? Porque realmente é um calor insuportável, né? Exatamente. Segundo os canalizadores, né, uma espécie de sensitivos desses seres, eles vivem em média 350, 400 anos cada um. E os canalizadores dizem que essas criaturas, né, são seres antropomórficos que medem entre 90 centímetros e 1,60 m, que possuem tecnologias avançadas de cura emocional, mental e espiritual, também trabalham na Terra desde que a vida começou a existir. Então, Felipe, o que mais que a gente pode adicionar aí para o pessoal sobre essa história dos arturianos? Bom, a história é muito longa, né? Afinal, já foram feitos muitos livros, muitos artigos, tem inclusive tido congressos, né, sobre arturianos, né, pessoas que são aficionadas a essa temática, têm feito congressos. O que apareceu ultimamente de livros, de artigos, de revistas sobre esse assunto é impressionante. E é uma coisa que eu acho, né, imagino, que começou com o famoso profeta adormecido norte-americano, o Edgar Cayce. O Edgar Cayce, ele fazia os chamados readings, né, leituras. E segundo os estudiosos, né, os biógrafos do Cayce, ele deixou assim uma vasta literatura, vários registros sobre essas leituras que ele fazia durante os transes dele, né? E tanto que a Fundação Edgar Cayce nos Estados Unidos mantém um arquivo enorme com toda essa documentação. Segundo aqueles, né, que estudam a vida do Edgar Cayce, em 30 dessas leituras, ele mencionou Arturus, né? Essas leituras, as primeiras menções teriam começado em 1928. E numa delas ele teria dito que o Arturus é a mais elevada civilização em nossa galáxia. Bom, o Cayce faleceu em 1945. Portanto, se ele fez essa afirmação, foi antes, lógico, de 1945. Depois dessa data, começaram a surgir supostos sensitivos, canalizadores, médiums, alegando contatos espirituais, telepáticos ou canalizações com arturianos. Então o sistema arturiano de cura multidimensional veio dele?
Que eu saiba, não existe nenhum registro do Case falando sobre a tal tecnologia avançada dos arturianos direcionados à cura, né, multidimensional. Posso estar até sendo injusto, mas eu nunca ouvi falar que o Case tenha mencionado isso. Ele falou sim que provavelmente, na visão dele, os arturianos era uma civilização muito avançada, muito evoluída. Inclusive, essa afirmação aí, essa frase, nas minhas pesquisas, estava em todos os textos a respeito, que eu li sim, a respeito. Sim. E o engraçado, a gente gosta muito de pesquisar esse tipo de fenomenologia, né, esses modismos, porque a gente observa que existem pontos em comum em vários deles, né? Eles surgem e desaparecem periodicamente. Essa coisa de arturianos, né, de ter a orientação de extraterrestre para fazer curas, para ensinar as pessoas processo de evolução psicoespiritual, não está limitada aos arturianos. Existem outros grupos aí, esotéricos, grupos de ufolatria, né, ufologia mística, que alegam contatos com outras civilizações, com outras procedências, né? Pleidianos, por exemplo, falam muito em pleidianos. Nossa. Mas esses arturianos, dizem esses canalizadores, que teriam até contato com Jesus, né? É verdade. E que, através desses contatos, eles estariam participando de todo o processo de evolução psicoespiritual da humanidade. E isso eles estariam fazendo já há milhões de anos. Bom, mas isso é claro que, no meu entendimento, né, é apenas uma forma de crer, é apenas uma crendice, né, uma profissão de fé, quase que uma profissão de fé religiosa. Apesar que a gente percebe que ao longo dos anos foi surgindo uma literatura que foi incrementando, trazendo novos elementos sobre esses supostos contatos com os arturianos, e aí também foram surgindo novos elementos sobre tipos diferentes de terapias sugeridas por esses arturianos, né? Então daí vieram as várias vertentes. Sim, então sim, muitas vertentes. Nossa. Hoje tem muitas vertentes, e algumas até um pouco conflitantes. Nós temos hoje em dia vários canalizadores, né, desses arturianos, né? Então, apenas para ilustrar, né, para que a gente possa ter uma noção de como esse modismo cresceu, a gente pode citar aí o surgimento de uma curiosa literatura ao longo dos anos. Bom, entre os livros, né, que foram lançados nos últimos anos e que parece que tem alimentado todo esse processo do sistema arturiano de cura multidimensional, podemos citar alguns que realmente, pelo visto, né, são considerados importantes pelos que aprendem essa técnica, essa terapia, né? Primeiramente, a Sonda Arturiana, né, que são contos e relatos de uma investigação em andamento, é um subtítulo. Esse livro foi lançado em 1996 pelo Joseph Anthony Arguelles, aquele mesmo cara que foi o autor do livro Fator Maia, em 87, e que fazia previsões de uma grande transformação planetária para 2012. Transformação essa que realmente não aconteceu. Foi. Depois surgiu uma outra obra, em 1998, do David K. Miller, que era intitulada Conectando com os Arturianos, né? Essa obra virou praticamente uma bíblia para muitos desses que passaram a adotar essa cura, esse sistema de cura. Finalmente, mais recentemente, surgiu uma série de trabalhos do Wayne Brewer, e especialmente com destaque uma intitulado Como os Arturianos Estão Curando o Planeta Terra. É um livro de 2012 e que deu margem ao surgimento de outras literaturas semelhantes do mesmo autor. Esses livros certamente são o cerne, são a essência de todo esse trabalho da cura arturiana. E têm sido muito criticados, muito questionados, né? Porque, até onde sei, muitas pessoas não apenas estão insatisfeitas com esses resultados aí, né, e tal, mas têm observado que, à medida que os anos passam, vão surgindo novos autores, novos palestrantes, novos terapeutas dessa área e que vão adicionando elementos que os praticantes anteriores não utilizavam. Nós temos até supostos sensitivos e canalizadores brasileiros
que já estão criando uma vertente brasileira do mesmo processo de cura, né? Com elementos que não são usados ou não foram usados por aqueles que seguem essa mesma técnica nos Estados Unidos ou na Europa. Então, está acontecendo uma transformação desse sistema arturiano de cura multidimensional e eles estão sempre, parece que, adicionando novas curiosidades, novas coisas que não eram conhecidas antes. É verdade. Eu tomei conhecimento de alguns cursos dentro e fora do Brasil sobre essa cura multidimensional, né? Uhum. Inclusive, esses cursos possuem alguns níveis. Ah, sim. Os alunos, eles, para se tornarem mestres, segundo os professores, né, tem um mestrado, e tornando-se mestre, tem que fazer, para tornar-se mestre, tem que fazer os 4 níveis. Sim. Os 4 níveis, acho que são 4, foi isso que eu li várias vezes. Sim, eu tenho a impressão que sim. São 4. Eles têm que concluir todos os níveis para conseguirem se tornar mestres e poder dar o mesmo curso. Ah, sim. Dar continuidade, né? A coisa toda. E outras coisas foram surgindo, né? Por exemplo, recentemente andaram até dizendo que o fenômeno dos agroglifos, né, que surgiu com muita força na Inglaterra, são aquelas depressões geométricas nas plantações, né? São desenhos geométricos maravilhosos, gigantescos, né, que acontecem especialmente no Reino Unido. Em alguns lugares do mundo parece que andaram aparecendo também agroglifos, mas não com a intensidade no Reino Unido. E agora também deram para culpar os arturianos pela realização dos agroglifos. Então estou dizendo que é um tipo de comunicação deles conosco. Nossa. Né? Agora, o curioso é que esse pessoal todo fala que esses arturianos têm todo esse amor pela humanidade, que acompanha a nossa evolução há milhões de anos, que estão sempre aí preocupados em nos ajudar e tal, e ao mesmo tempo dizem que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Bom, no meu entendimento, né, um extraterrestre ou uma civilização que faça um agroglifo no nosso planeta e cause todo um processo de investigação, de questionamento e até de atrito entre pesquisadores, está interferindo no nosso livre-arbítrio. Eu acho que uma civilização que venha trazer, não importa qual a razão, mas que venha trazer uma técnica terapêutica multidimensional ou não para a humanidade, com o fim de ajudar no processo de cura do planeta ou no processo de evolução espiritual da humanidade, está interferindo no nosso livre-arbítrio. Sim, e sim, até um paralelo que eu gostaria de fazer, fazendo as pesquisas para o tema, gente, os canalizadores disponibilizam orações gigantescas como se fosse um ritual, uma espécie de ritual, para você fazer, colocar ali o seu nome, o seu pedido enquanto faz, porque isso quebra a sugestão deles de não poderem interferir no livre-arbítrio. Então você faz essa oração, coloca o seu pedido ali, e isso daria autorização para os arturianos te visitarem durante o sono, por exemplo. Então, a tal história do contato durante o sono, sim, né? Sim. É uma história... E o engraçado também, gente, é o seguinte, essas reclamações todas, essas decepções todas que estão surgindo ultimamente, é porque todas essas novas terapias que têm aparecido, e são muitas diferentes, baseadas em contatos canalizados com extraterrestres, todas elas demonstram uma complexidade teórica, porque são tantas dimensões e cristais e interferências atômicas dimensionais e não sei o quê. Sempre tem uma complexidade que, primeiro, não pode ser comprovada, porque não existe nenhum indício técnico-científico de que aquilo tenha uma fundamentação. Então sempre fica no campo da abstração, né? Porque o instrutor fala em dimensões, fala numa série de coisas que o aprendiz não tem como verificar, porque não existe verificação. Fica tudo sempre naquele terreno da especulação, ou mesmo da fantasia, e até para não dizer da mentira mesmo, né? Então, o que a gente tem notado com uma certa tristeza, não só nesse sistema, mas é que existe uma corrida comercial. Ah, com certeza. Né? Parece que cada instrutor tenta adicionar um elemento novo para poder ganhar mais dinheiro, para poder ter mais destaque em relação aos seus concorrentes. Tem cursos que exigem, por exemplo, alguns cristais diferentes.
pedirão quartzo rosa, cristal comum. Outros só introduzem apostilas. Então, parece que tudo isso aí tem aquela velha história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada local acrescenta ou retira alguma coisa, vai passando de boca em boca. E isso vai modificando. A coisa real nossa. E aí, os cursos não são baratos, não. Né? Tem cursos que são até bem caros. E quando chega no último nível, quer dizer, o nível que daria à pessoa o mestrado, ele costuma ser mais caro que os anteriores. Então, é como se dificultasse o acesso e exigisse um sacrifício financeiro maior, né, do postulante. Então, assim, é uma loucura ver que muitas pessoas que terminaram esses cursos, né, primeiro, não tiveram o sucesso que esperavam ter. Segundo, além das reclamações que a gente tem recebido, não tomei ainda conhecimento, perdoe-me se eu estiver, né, sendo injusto, não tomei conhecimento de nenhuma cura expressiva que tenha sido obtido através desse sistema. Né? Eu não estou sabendo. Né? Tem gente que fala, né? Como a gente escuta aí, já escutei, por exemplo, gente dizendo que numa determinada igreja pessoas foram curadas da AIDS, foram curadas da Covid-19, que o câncer desapareceu, mas toda vez que a gente vai pedir a documentação, legal, você foi curado da AIDS, da Covid, você tem aí os exames, né, que, poxa, porque se a sua igreja conseguiu curar você de AIDS, curar você da Covid-19, ou te livrou de um câncer, isso é de interesse de toda a humanidade. Né? Uma igreja com esse poder, né, um pastor, um padre, um médium, seja lá o que for, que tem esse poder, ou uma agremiação religiosa que tenha tamanha força psicoespiritual a ponto de curar uma pessoa de uma doença, de uma moléstia mortal, isso é uma preciosidade para a ciência extraordinária. Sim. Então, toda vez que eu pedi a essas pessoas, você tem na sua igreja alguém que foi curado de AIDS, foi curado de câncer terminal, por favor, traz os exames para a gente ver. Eu ficaria muito feliz, né, de poder atestar um fenômeno desse, né, porque seria realmente algo milagroso. Né? Só que até o momento não apareceu de nenhuma igreja, nenhuma agremiação, de nenhum sistema de cura inspirado por alienígenas ou inspirado por qualquer doutor que tenha uma clínica no além, até agora não apareceu. Estou aberto, sempre estarei aberto para aprender, sempre estarei aberto para revolucionar o meu conhecimento. Então, se alguém tiver aí conhecimento de fatos assim, deixa nos comentários, porque a gente vai atrás. Eu adoraria ter o prazer de ter uma documentação científica válida sobre a validade do sistema arturiano de cura multidimensional, como de qualquer outro sistema de cura que seja baseado na sabedoria de alienígenas de elevada espiritualidade que estejam nos visitando há milhões de anos. Então, vamos para a segunda pergunta? Vamos. Meus pais eram ligados a uma igreja que os induzia a doar dízimos e fazer esporádicas oferendas. A igreja dizia que a vida deles seria abençoada, mas quase foram à falência. Essas doações ajudam espiritualmente? Bom, ofertas religiosas são muito antigas, né? No Egito, na Grécia, em Roma, eram cobrados tributos 1.500 anos antes da era cristã. Embora não se conheça qualquer recomendação do profeta judeu Jesus de Nazaré, muitas vertentes que se denominavam cristãs começaram a defender a ideia da doação obrigatória de 10% dos ganhos pessoais, isso a partir do século III. No Antigo Testamento aparece o dízimo. No Gênesis, por exemplo, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. É, portanto, uma prática antiga, mas que existem críticas consistentes a essa prática nos dias atuais? Existem. Existem sim, existem muitas. Algumas igrejas cristãs, inclusive, não colocam a obrigatoriedade do dízimo, né? Porque eles acham que isso é uma interpretação equivocada dos textos bíblicos e tendenciosa. Né? Afinal de contas, primeiro, existem ligeiras divergências nas edições da Bíblia. Né? As pessoas pensam que a Bíblia é um livro só, que é um livro igual para todo mundo, mas não é. Né? A Bíblia é uma compilação de vários textos
E essa compilação tem edições diferentes. Às vezes, as edições são tão diferentes que levam a interpretações diferentes. Sim. Né? E muitas vezes, os líderes dessas agremiações religiosas valem-se dessa dificuldade da interpretação para defender posicionamentos que não são exatamente aquilo que deveriam recomendar aos seus devotos e seguidores. Uhum. Então existem eruditos nos estudos bíblicos que questionam demais a aplicabilidade da obrigatoriedade do dízimo, né, de dar 10% de tudo que os devotos ganham, os fiéis ganham, para a igreja. Isso é um absurdo. Não, antigamente, né, nos tempos talvez de Abraão, de Moisés, e o tipo de vida que eles levavam, né, eles usavam esses recursos para manter a estrutura, né, do templo, para ajudar as pessoas mais carentes e tal e tal. Mas nos tempos modernos, né, as coisas mudaram muito. O que a gente tem visto é, inclusive, a tentativa de aproveitar o texto bíblico, as recomendações bíblicas, para auferir ganhos pessoais. A gente está vendo aí, inclusive, né, a Polícia Federal e a Interpol têm documentado ao longo das últimas décadas alguns líderes de agremiações religiosas ficando milionários, riquíssimos, enquanto os seus seguidores, seus fiéis empobrecem. Né? Nossa, isso é Quer dizer, com essa obrigatoriedade de dízimos e ofertas, né, eles praticamente induzem os seus seguidores a fazerem esses dízimos e essas ofertas como se isso fosse uma obrigação para a preservação da igreja, e que se isso não for feito, alguns chegam até a ameaçar, né, dizer que Deus vai castigá-los, que a vida deles vai cair em desgraça, né, que se eles não seguirem os mandamentos, né, e as recomendações que estariam no livro sagrado, no livro santo, que as pessoas vão sofrer as consequências da ira divina, da ira de Deus. Né? Isso, de fato, é uma distorção muito séria, muito grave. A gente tem visto aí pessoas que não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento histórico dos povos bíblicos, aparecendo em programas de televisão, criando igrejas, criando instituições supostamente religiosas, mas que, na verdade, nada mais fazem do que servir ao crime organizado. E que estão desviando esses recursos que deveriam ser, se fossem seguidas, né, as recomendações bíblicas e as recomendações antigas, né, destinados para a manutenção do templo, para ajudar as pessoas mais carentes, estão usando esses recursos arrecadados para comprar carro importado, apartamentos de luxo, né, mansões no exterior, para fazer programinhas com garotas, com prostitutas, né, para fazer festinhas regadas a uísque, a cocaína. Então, isso não sei o que estou dizendo. Financiar tráfico, lavar dinheiro do crime organizado. Isso não sou eu que estou falando, não, gente. Isso aí é muito sério, é documentado pelas polícias federais de vários países e pela Interpol. Existem aí gente, pastores e líderes religiosos famosos, muito conhecidos, que são taxados, né, com provas, como perigosos estelionatários, perigosos criminosos. Então a gente vê que existe de fato uma distorção das recomendações bíblicas, especialmente daquilo que está em Êxodo 35, em Levítico 27, em Deuteronômio 14, né, que descreve o dízimo, descreve como que o povo de Deus deveria fazer o dízimo. E esses textos, além de terem traduções diferentes, em diferentes versões da Bíblia, também têm interpretações diferentes, e algumas interpretações completamente erradas, né? Alimentando o enriquecimento ilícito de marginais, de bandidos, que aparecem publicamente como apóstolos, pastores, como representantes de Deus na terra, né, como legítimos braços direitos do Senhor, e a gente está vendo que não é bem assim.
Mas na prática, dar o dízimo ou não dar o dízimo faz alguma diferença na evolução espiritual das pessoas? Eu acho que a pergunta, que quem fez a pergunta está querendo saber mais ou menos isso, né? Bom, o que a gente tem observado, né, até pelo fato de existirem igrejas que também se denominam cristãs e não implementam a obrigatoriedade do dízimo, então eu acho que não, né? Eu acho que o fato da pessoa não dar o dízimo ou não dar uma oferta, né, não a condena à desgraça de forma alguma. Claro. Né? Eu acho que qualquer dízimo ou qualquer oferta, claro, se a pessoa pode ajudar ou quer ajudar a igreja, ela tem toda a liberdade de fazer isso. Vai ser uma coisa entendeu? imposta. Agora, impor, porque tem um cidadão aí, um famoso, né, um cara que se diz pastor, diz cristão, mas a gente sabe que ele não é nem pastor e nem cristão, ele só tem esse rótulo. Esse cidadão, às vezes, vai para a televisão e aos gritos, realmente aos gritos, ele exige que a pessoa vá lá e dê tanto, até mais 10%, 20%, 30%. Até o carro que está estacionado lá fora. Que deu o aluguel, que não sei o que e tal. Ai. Quer dizer, isso é de uma baixeza. É nojento. Né? É de uma falta de respeito. Total. Né? Total, quer dizer, eu não sei como é que o sujeito consegue sobreviver tanto tempo nos meios de comunicação com esse cinismo, com essa falta de respeito, com essa falta de fraternidade, solidariedade, especialmente agora, numa época de pandemia, que as pessoas estão sofrendo com desemprego crescente, né? Pessoas estão sofrendo demais. Quer dizer, o cara é tão frio, tão cruel, tão anticristão, na verdade, a ponto de vir à televisão querer que as pessoas ainda tirem o pouco que elas têm para sustentar um moleque sem vergonha, entendeu? Que se diz pastor, que se diz iluminado por Jesus, que se diz abençoado por Deus, e todos nós sabemos que nunca foi nada disso, nada mais é do que um espertalhão de um safado, né, que está aí ganhando rios de dinheiro à custa do sofrimento de gente pobre, ingênua, né, incapaz de se defender. Né, e que está buscando simplesmente resolver seus problemas. Gente que acredita, põe suas vidas, às vezes, na mão de um líder religioso, né, e achando que vai melhorar, como essa pessoa que escreveu, e de repente quase perderam tudo que tinham, né, porque foram colocar o seu patrimônio na mão de um marginal que finge ser cristão e nunca foi. Então, olha, já vi, conheço inclusive pessoalmente, né, pessoas que são ou dizem ser cristãs, né, e que não fazem ofertas e nem dízimos e continuam frequentando as suas igrejas, continuam acreditando naquilo que elas acham que é o melhor para elas e que eu saiba, não foram prejudicadas em nada, né? Tanto na sua vida material, quanto na sua vida afetiva, ou na sua vida espiritual. Muito pelo contrário. Portanto, eu acho que sim. Então, eu não vejo, francamente, nenhum problema em não dar um dízimo, em não fazer uma oferta, entendeu? Se a pessoa não tem como fazer ou não quer fazer. Sim. Né? Eu acredito que se existe um Deus, conforme a ótica dessas igrejas, um Deus de amor, de justiça, ele jamais exigiria que aqueles que o adoram, aqueles que seguem, né, as suas recomendações, desgracem as suas vidas materiais, né, e destrocem o seu patrimônio, muitas vezes o pouco patrimônio que tem, para manter um templo em pé. Isso teria que ser tão óbvio, né? Claro, até porque se existe de fato, né, como essas igrejas dizem, um Deus de amor, o que ele vai querer é a felicidade das pessoas. Sim. Né? E se essa felicidade, né, para que ela exista a necessidade da pessoa não tirar de si, do seu dinheiro, do seu patrimônio, eu acho que nenhum Deus seria contrário a isso. Portanto, eu acredito que não. Eu acho que dar dízimo ou não dar dízimo, fazer uma oferta ou não fazer uma oferta, não compromete em nada a evolução e a realização espiritual de ninguém. Pessoal, vamos então agora para a nossa terceira pergunta. Como as cartas Zener ajudavam os pesquisadores a estudar a clarividência? Afinal, provaram que ela existe ou não? Essa é uma pergunta bem específica, né? Bom, mas vamos então por parte, depois que eu começo.
Bom, primeiramente, nós vamos falar de clarividência, não a clarividência espírita. Uhum. Vamos falar de clarividência conforme ela foi abordada academicamente no mundo da parapsicologia, né? A clarividência, ela é o conhecimento de evento, ser ou objeto, sem a utilização de quaisquer canais sensoriais conhecidos, sugerindo a existência de uma percepção extrasensorial, a tal PES, né? A função psigama, né? que se fala no meio da parapsicologia. Então, isso seria clarividência. Mas o que um baralho tem a ver com isso? O que as cartas de um baralho têm a ver com isso? Né? Não tem nada a ver com tarô, nem com cartas de jogar, não. Acontece o seguinte, nos anos 30, um psicólogo, né, chamado Carl Edward Zener, ele criou um baralho de 25 cartas com 5 símbolos. 5 símbolos repetidos 5 vezes. Então esse é o baralho Zener, as cartas Zener. E ele criou isso para ajudar o Dr. Joseph Banks Rhine, o pai da parapsicologia moderna, a tentar implementar o método científico no mundo da parapsicologia. Por quê? Porque muita gente achava que a antiga metapsíquica, depois a parapsicologia, era uma coisa muito abstrata, né, muito sem consistência, e que não estava ao alcance da investigação científica, né? Muita gente achava que era impossível, de qualquer maneira, levar, por exemplo, os fenômenos paranormais, os chamados fenômenos parapsicológicos, para um laboratório para estudar. Como é que vai fazer isso? Então, o Dr. Joseph Banks Rhine, ele teve assim, a brilhante ideia de implementar o método estatístico como uma forma de levar a parapsicologia para a discussão científica. E o que seria isso? Seria submeter os tais fenômenos psi, especialmente os chamados fenômenos psigama, nos quais está enquadrada a chamada clarividência, a testes, a experiências que pudessem ser quantificadas pela estatística. Então, saber quantos por cento de acerto que a pessoa tem quando ela tenta adivinhar qual daqueles 5 símbolos das cartas Zener vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar no baralho. Entendeu? Então, foram elaboradas diferentes formas de usar as cartas Zener para tentar estudar, por exemplo, a telepatia, a clarividência que nós descrevemos agora, a pré-cognição, que é tentar antever acontecimentos futuros, bem como a retrocognição, que é tentar ter conhecimento de eventos passados. E aí foram criados vários tipos diferentes de experimentos, né? Não apenas pela equipe do Dr. Rhine, mas por outras equipes em outras universidades, em outros grupos de pesquisa livres, né? Não ligados ao universo acadêmico. No âmbito da clarividência, o que se fazia, por exemplo? Né? 2 pessoas, cada uma com um baralho, né, separadas em salas diferentes, elas tinham que participar de uma experiência em que elas teriam que tentar descobrir qual seria a carta, ou qual seria o símbolo da carta, escolhido aleatoriamente pela outra que estava num quarto isolado. Então, por exemplo, o indivíduo A tinha um baralho à sua frente, né, e misturava aquele baralho, de maneira que ele não soubesse a ordem dos símbolos, daqueles 5 símbolos que estavam no baralho. No outro quarto, a pessoa teria que se concentrar e tentar conceber qual seria o símbolo que seria escolhido, sem que a primeira pessoa também soubesse. Então, por exemplo, ela pegava o baralho, baralhava e tal, e ela escolhia uma carta, sem ver a carta. Nisso era perguntado para aquela companheira que estava no outro quarto, qual é a carta que a pessoa tem na mão, né? E ela teria que dizer, né? É a cruz, é o círculo, é as ondinhas. Ela teria que dizer qual que era. E essas tentativas eram feitas
em um determinado número que possibilitasse uma avaliação estatística. Então, vamos supor, o sujeito no quarto teria que tentar fazer essa tentativa de visão 50 vezes. E nessas 50 vezes, eles iam ver quantas que foram corretas, né, quantas vezes o indivíduo acertou na carta que a outra pessoa teria escolhido sem ver, e quantas vezes errou. A estatística tem uma estimativa de normalidade. Então, por exemplo, certas experiências, o esperado é que a pessoa acerte 12%. Outras, 20%. Vai depender do tipo de experiência. Sim. Né? Isso era feito também com dados, com moedas e com outras coisas. Mas, no que diz respeito à carta Zener, então o cidadão tinha que tentar ver qual foi o símbolo que a pessoa no outro quarto escolheu, sem que aquela própria pessoa soubesse qual era o símbolo. Ou seja, é como se ela tivesse jogado a visão dela para aquele outro cômodo e tivesse tido um vislumbre da carta que está virada para baixo na mão daquela pessoa. Ou seja, não é telepatia. Não é. Porque a pessoa que está lá não está vendo a carta. Né? Mas seria uma pré-cognição? Não, não é pré-cognição, porque a pessoa já escolheu a carta e não sabe qual é também. Então não é uma pré-cognição, ela não está antevendo a carta que vai ser escolhida. Mas então é uma retrocognição? Não, não é retrocognição, porque nenhuma das pessoas sabe o que foi escolhido. Então ela não está vendo um acontecimento passado. Então, entre as possibilidades, né, fica a clarividência. Ou seja, tomar conhecimento de alguma coisa que os sentidos normais, os nossos 5 sentidos habituais, não teriam como saber. Né? E a pessoa que também está no outro quarto, que fez a separação da carta, também não tem como saber, porque ela não está vendo a carta. Né? Então, não houve telepatia, nem pré-cognição, nem retrocognição. Então aí sobraria a clarividência. O Dr. Ryan e os colaboradores dele, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, fizeram milhares de experiências. Né? Milhares. Muitos trabalhos foram feitos com essas experiências de diversas maneiras, né, em que elas foram executadas. E o Dr. Ryan achou que encontrou indícios nessas experiências, né, e com essas avaliações estatísticas de que a clarividência de fato acontecia. Olha só. Né? Agora, é claro, né, como tudo que é inovador na ciência, como tudo que, né, que aparece uma primeira vez com uma proposta muito ousada, né, quer dizer, tentar provar um fenômeno, né, psíquico, ele sofreu muitos ataques. Então, disseram que ele não tinha, de fato, o rigor necessário para eliminar truques, né, eliminar as fraudes, que ele foi enganado, que essas experimentações não tinham o preparo necessário, nem os cuidados necessários para assegurar a clarividência, que ela tivesse de fato acontecido. Bem, com o passar dos anos, eu mesmo tenho cartas Zener, uso as cartas Zener no trabalho artístico do mentalismo, mas também uso as cartas Zener no trabalho da pesquisa parapsicológica. Tem formas de trucar? Existem formas de trucar. Né? Mas isso não quer dizer que tudo que foi feito pelo Dr. Ryan no laboratório, na Universidade de Duke, foi trucado, foi falseado, ou que ele foi enganado. O fato de você poder reproduzir alguma coisa por truque não quer dizer que a coisa em si não exista, que ela não possa acontecer. Esse é um raciocínio meio estúpido de alguns céticos que falam, tá vendo? Eu consigo fazer a mesma coisa. Não, você consegue fazer alguma coisa parecida. Talvez você não faça exatamente aquela mesma coisa, com o mesmo rigor, com os mesmos procedimentos, com os mesmos recursos, né? Enfim. Então, o Dr. Ryan e muitos dos colaboradores dele, os alunos, né? Eu mesmo tinha uma profunda amizade com o Dr. William George Rowe, que foi um colaborador, né, da Universidade de Duke, e me convidou, inclusive, para ir trabalhar com ele na Universidade de Duke. Eu, infelizmente, não pude ir, mas ele foi um querido amigo, né? O Dr. Rowe falava muito sobre
o rigor que eles tinham, né, os cuidados que eles tinham para não deixar nada escapar, para não ter nenhuma crítica, né, de falta de cautela, de despreparo técnico-científico, mas mesmo assim as críticas vinham, mesmo assim as pessoas avacalhavam, diziam que o Heine era um ignorante, que ele era ingênuo, que ele não tomava os cuidados necessários. Portanto, eu diria que o Dr. Heine e a equipe dele conseguiu evidências muito interessantes da realidade da clarividência. Prova, não. Por que não? Porque em ciência, gente, prova demanda muito mais do que isso. Então, aquela experiência tem que ser reproduzida por outras pessoas, em outras universidades, em outros laboratórios, com o mesmo rigor, ou com maior rigor, para que a ciência possa aceitar como prova, como uma coisa incontestável e dizer, pronto, agora nós temos tudo para demonstrar e dizer que a clarividência é uma realidade incontestável. Ainda que muitas faculdades de parapsicologia, muitos cursos tenham surgido e tenham obtido os mesmos resultados, e até resultados mais interessantes que o Dr. Heine, usando, por exemplo, cartas Zener eletrônicas, né, aplicativos para computador, né, e programas de computador usados pelas universidades têm um controle ainda mais rigoroso dos resultados e das experimentações. Isso tenha sido feito em várias partes do mundo, ainda muita gente questiona a realidade desse fenômeno. Então, o que a gente pode dizer é que a clarividência foi mostrada através de muitas experimentações feitas em diversas universidades, em diversos grupos de estudos de parapsicologia mundo afora, porém, prova ainda não surgiu. Ou seja, aquela evidência inquestionável que foi reproduzida experimentalmente em vários laboratórios e definitivamente demonstrada como incontestável, ainda não aconteceu. Poderia ter acontecido se tivesse mais boa vontade, mais investimento por parte das universidades e tal e tal. Eu acho que nós já teríamos a prova da clarividência. Portanto, por enquanto, gente, as evidências existem aos montes, mas a prova, ainda que esteja chegando muito perto de acontecer, ainda não temos. É isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham apreciado o nosso programa de hoje. Faça sua inscrição aqui no canal, por favor. Deixe seu like, ative o sininho para as futuras notificações. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. E agora eu vou ler para vocês os nossos temas da semana que vem. Os incríveis autistas sábios, sonhos lúcidos, comunicações mentais com animais. Legal. Olha aí, gente, mais 3 temas interessantes para o nosso próximo programa. Com relação ao conteúdo de hoje, por favor, deixe seus comentários, suas críticas e sugestões, tá? A gente vai ler. E se tiver alguma contribuição a dar para que a gente possa desenvolver nos futuros programas, escreva aí. Será certamente muito bem-vindo. Muito obrigada, gente. Até o programa da semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Sara. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.